Quero agradecer a presença do José Manuel, que está aqui na plateia também, acabou de chegar. É um amigo português também que tem feito um trabalho muito importante de valorização da língua portuguesa, e lançamos juntos aqui ontem à noite, através da Associação Portugal-Brasil 200 anos, a campanha Cidadania da Língua, cuja campanha todos vocês estão convidados a participar. Depois a gente pode explicar melhor. Podem acessar o nosso site, o canal do YouTube, que nós temos todas as informações. É uma campanha muito importante, muito bacana, em que a gente pretende fazer a unificação e através da nossa língua, juntar ainda mais as nossas ideias, os nossos ideais, as nossas literaturas, as nossas culturas e as nossas formações. Bem, pessoal, vamos lá, então, para essa mesa super esperada, né, com o nosso querido Bob Wolfson, a quem eu já convido para subir aqui ao nosso palco, né, para uma conversa muito bacana com o Márcio Rodrigues, que é um fotógrafo mineiro, e convido também a Milena Pedrosa, que é a nossa secretária adjunta de Turismo e Cultura do Estado de Minas Gerais, que vai conduzir e vai costurar toda essa conversa muito boa, com certeza, de literatura e fotografia, com esse ícone da fotografia brasileira, com Márcio e com todos nós que estamos aqui ouvindo, que depois teremos a oportunidade de conversar e participar dessa prosa. Muito obrigada, uma ótima mesa para vocês e um ótimo encontro para todos nós. Flipossos, quem ainda não curtiu o nosso canal, @flipocus.pc no YouTube. Obrigada, até já. Boa tarde, gente. Boa tarde, Gisele. Muito obrigada, minha linda. Mais uma vez, uma honra estar aqui na Flipossos, como Estado de Minas Gerais, a importância, né, da literatura, do livro, da leitura, da fotografia, da arte, de tudo que você faz e dessa cidade incrível. Eu queria agradecer também Gustavo, que é o nosso secretário de Cultura de Poços. A nossa equipe está aqui, a gente tem o Bruno da Fundação Cláudio Salgado e a Fran e todos vocês. E, claro, gente, eu até brinquei com os dois aqui, que eu não tinha roupa para vir entrevistar nem conversar com eles, porque dois chiquérrimos desse, né, Bob e Márcio, que é uma honra. Conheci, né, já conheci o trabalho, os conheci aqui agora, então uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade também. E da gente falar um pouco, que eu achei tão poético o tema desse ano, né, Gisele? O que é as palavras, né, a história aí, que além das palavras, o que mais que a imagem, a importância da fotografia, né, que é fundamental, aí, uma arte linda, que a gente é tão potente em Minas Gerais e em todo o Brasil. Então, nós vamos começar, não vou falar muito, vou deixar para depois aqui os nossos convidados. Primeiro eu queria apresentar nosso Márcio Rodrigues, eu acho que ele pode falar um pouquinho, mineiro, maravilhoso, né? Artista, fotógrafo, com diversos trabalhos lindos. E eu queria, a partir de você também apresentar o nosso convidado e seguir aí, por favor. Obrigado, Milena. Eu sou, na verdade, eu sempre digo que quase toda história de fotógrafos é mais ou menos parecida, assim, sempre romântico, né? Assim, meu avô me deixou uma Rolleiflex, é sempre assim, meu avô me deixou uma Leica, meu pai me deixou uma Rolleiflex, é sempre assim a história, é sempre romântica. E comigo foi bem diferente, eu sou um químico de formação, fui para Nova York lavar prato, aí eu fazia delivery de salada nos estúdios dos fotógrafos, e aí foi uma longa história, que hoje fica para uma outra oportunidade. A estrela hoje é o Bob, eu estou aqui só para fazer tabela para ele, mas eu queria contar uma pequena historinha só para contextualizar, que é o seguinte: eu e Bob, nós somos hoje quase da mesma idade, mas estranhamente não foi sempre assim. Houve um tempo, a vida é muito louca, houve um tempo em que o Bob já era uma celebridade, o fotógrafo da Playboy, o fotógrafo da Moda Brasil. Existia Vogue já, Bob? Existia. O fotógrafo da Vogue. E eu era um jovem da periferia de Belo Horizonte, e que não existia YouTube, não existia internet, a gente não sabia como era o rosto das pessoas, nem as vozes, né? E eu saía de Belo Horizonte, pegava um ônibus na rodoviária de Belo Horizonte, ia para São Paulo, chegava em São Paulo de madrugada, 5 da manhã, ia para uma padaria, tomava um café, esperava o estúdio abrir para poder ver o Bob falar. E fiz isso várias vezes, aí ficava no estúdio do Bob lá, e fazia um workshop com ele, fiz, sei lá, uns 2 ou 3, e aí depois voltava para a rodoviária de novo, voltava para Belo Horizonte de novo, e a vida seguia. Aí o Bob já era famoso, e aí para mim um prazer estar aqui com ele, e
Fiquei super lisonjeado com o convite. A gente já se encontrou depois várias vezes em Tiradentes, no festival. Então, vai ser muito bom. Muito obrigado. Eu não sabia de tudo isso, mas agradeço aí a você ter me seguido aí. Bom, queria me apresentar, né? Eu sou fotógrafo desde os 16 anos de idade, né? Meu pai morreu e eu tive que arrumar um emprego. A fotografia não veio para mim como uma vocação, mas veio como uma contingência pela morte do meu pai, e o emprego que eu arrumei foi no estúdio da Editora Abril. E nasci como fotógrafo fazendo coisas para a revista, para o estúdio da Editora Abril, como fotógrafo de estúdio e fazendo coisas para as revistas. Então, introjetei até o processo de aonde deixar lugar para o título, aonde colocar a pessoa na foto para ela entrar numa página dupla. Enfim, o começo da minha carreira foi pautado por esse tipo de injunção adquirida ao longo lá da minha formação no estúdio da Editora Abril. A partir do momento, eu, paralelamente a isso, estudava Ciências Sociais na USP, mas eu jogava muito ping-pong, não era um bom aluno, era péssimo. Recentemente, eles me convidaram para fazer uma fotografia do diretor, e eles não sabiam que eu tinha estudado lá. O diretor da Faculdade de Ciências Sociais. Aí eu falei, puxa, eu estudei aqui. Ele falou, jura, não sei o quê. Eles acharam lá meu boletim. E no dia da inauguração da foto, né, tinha uma pompa, uma circunstância lá para a inauguração da foto. No dia da inauguração da foto, aparece meu boletim com umas notas assim, 4, 3, 2. Aí eles falaram, ainda bem que você virou fotógrafo. E, bom, nessa minha falta de vocação, eu também não era muito aplicado, fazia umas fotos que eu me achava muito medíocre. Nos anos 80, eu já tinha 10 anos de carreira, né, porque eu comecei com 16, e aí eu falei assim, vou largar tudo, porque eu sou um medíocrezão. Olhando hoje em retrospectiva, o que eu fiz na década de 70, eu acho muito bom, mas na época eu não tinha essa noção. Que porque era uma coisa do espírito da época, umas fotos de grande angular, eu andava com umas calças bocas de sino, era super cabeludo, e fotografava todo mundo meio de grande angular de cima. E isso, não sei, em algum momento que eu comecei, os tempos mudaram, o zeitgeist não era mais o mesmo, e aí eu fiquei me achando ruim, me achando um mau fotógrafo. Aí eu resolvi ir embora do Brasil. E a gente acaba perdendo, eu chamo do frescor do amadorismo, né? Exatamente. A publicidade vai engessando, você perde esse frescor, né? Que é ruim. Exatamente. Aí eu fui embora para os Estados Unidos para tentar a vida lá e, ao contrário do Márcio, eu não queria lavar prato, não queria fazer nada disso, eu queria trabalhar de assistente de algum fotógrafo. Como eu já tinha tido uma carreira, eu tinha algum dinheiro para me sustentar durante 6 meses até arrumar um emprego. E, por essas coisas, estar no lugar certo, na hora certa, eu consegui um emprego com um grande fotógrafo que eu admirava lá, e um fotógrafo de moda. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu voltei, aí uma hora eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a trabalhar num período que foi meio ininterrupto até hoje, né? E eu digo que no começo da minha carreira, eu fotografava de urubu a cobra d'água. O que me chamasse para fazer, eu fazia. E depois eu queria ser fotógrafo de moda, porque eu achava que eu gostava de ser bem paginado, bem impresso. A fotografia de moda era muito generosa, as revistas tinham 10, 20 páginas para você publicar um editorial. Então, eu tinha esse desejo de ser bem representado. Com o tempo, eu fui adquirindo uma estatura e tal, e comecei a transitar por outras vertentes da fotografia. E hoje eu advogo esse trânsito. Se tem alguma originalidade no meu trabalho, eu acho que é essa, de passar de uma disciplina para outra, de uma vertente para outra, de um gênero para o outro, com desenvoltura.
né, e sendo aceito pelos meus colegas de cada gênero, né? Porque eu não seria esse fotógrafo que eu sou quando eu faço o retrato se não fossem todos esses outros que me habitam. Não haveria essa possibilidade. Eu preciso, e sem hierarquias, né? Não é que um é melhor. Eu gosto de sair de uma coisa, tiro o chip aqui, amanhã eu vou fazer um trabalho, uma publicidade, depois de amanhã eu vou fazer um projeto pessoal, depois eu vou fazer um retrato, depois eu vou fazer uma moda, e assim sucessivamente, passando de lá para cá. E aí eu trouxe uma projeçãozinha assim, que eu fiz uma exposição em 2018 de retratos, e a Fernanda Torres escreveu um texto sobre o meu trabalho, e eu resolvi pedir para ela se ela podia falar o texto, né? Aí ela falou, lógico, não sei o quê, no dia seguinte me mandou o texto falado. E aí eu vou projetar um pouquinho para a gente. Alguns fotógrafos trabalham como intérpretes, imprimindo a sua visão pessoal sobre o retratado. A pose, nesses casos, é elaborada, as sessões duram muito e exigem um esforço consciente para se chegar a um objetivo planejado. Com Bob Wolfenson, é justo o contrário. As jornadas são curtas e de uma simplicidade desconcertante. Das vezes em que eu estive diante dele, eu saí com a impressão de que não havia sequer posado. O resultado, no entanto, sempre se revelou verdadeiro, assustadoramente honesto, como um espelho do que eu era ou buscava ser naquele instante da vida. Assim como os vinhos, o portrait se apura com o tempo. 10, 20 anos depois de feito, ele já não captura apenas o ser, mas também a época, o cheiro, a música, a crença e a história em torno do personagem. A foto dos irmãos Frias sempre me impressionou. O olhar tímido, quase assustado, mas também sério e agudo dos dois. As feições de meninos nos ternos de homem. Rostos cinzas, como São Paulo. Quando eu soube da morte do Otávio, nesse ano funesto de 2018, a primeira imagem que me veio à cabeça foi aquela, do Bob. Meu cérebro a selecionou por mim, porque a vi muito jovem quando tentava conquistar e me entender na Pauliceia, saindo do ninho asdrubalíssimo do Rio de Janeiro. Não existia nada na Guanabara que se parecesse com aqueles irmãos. A foto resumia o medo, a estranheza e a curiosidade que eu sentia pela inteligência, a cultura e o poder da terra da garoa. Senti algo semelhante quando soube da morte do Tunga. A foto em preto e branco do passeio dele pela Avenida Paulista, com seu terno branco em elegante desalinho, surgiu luminosa na memória como prova concreta da sofisticação liberta e da altivez poética do artista. Para os que o conheceram, é quase como estar de novo na sua companhia. Para os que não, é possível identificar no homem a fonte do requinte da sua arte. A petulância irônica, seriamente humorada da sobrancelha erguida de Caetano Veloso e seu amor pela ainda menina Paula. Minha feminilidade, muitas vezes escondida, a dissonância de luz-melodia expressa no corpo, a redondez dos olhos e do rosto franco da minha mãe, a soberba blasé de Jabor e a suprema felicidade do baiano Caymmi, e Lina linda, e Rita gata, e Francis cômico, e Chico macho, e Maltner sexy, e Joãozinho napoleônico sobre o cavalo da alegoria, os corpos e rostos plenos do seu predicado, da característica que os guia e define. E não pela vontade imposta do fotógrafo, mas pela humildade que Bob persegue e pratica no fundo infinito do seu estúdio. Quem teve o privilégio de estar sob a dócil mira da sua lente, experimentou, como eu, a rara beleza de se ser o que é. Bom, eu fico sempre um pouco constrangido, mas eu sou impelido pelas minhas amigas a mostrar isso. Eu acho um pouco cabotino botar um texto autoelogioso assim, né? Mas enfim. Mas são 50 anos de carreira, né, Bob? Então, há 3 anos, eu comecei em 1970, em 2020,
eu fiz 50 anos de carreira. E eu, para comemorar a efeméride, que não foi comemorada em 2020 por causa da pandemia, foi em 2021, eu lancei um livro chamado Desnorte, que é um livro exatamente, está aí, inclusive, para quem quiser. É um livro caro, infelizmente, peço mil desculpas por isso, porque é muito artesanal, muito difícil de fazer. Mas esse nome Desnorte mostra bem o meu périplo errático pela fotografia, de sair de uma coisa para outra, da outra para lá. E o livro, como ele comemorava 50 anos de carreira, eu quis dar conta de mostrar um pouco esse percorrer aí, e meio desnorteado, um pouco meio para lá e para cá. E então eu lancei esse livro. E esse ano eu fui convidado por uma fundação que trabalha com menores carentes e deficientes a fazer eles têm um selo de fotografia lá, que é feito pelo fotógrafo João Farcas e pelo irmão dele, Kiko Farcas. E eles me convidaram para fazer um livro. Eu falei, mais um livro? De novo, acabei de lançar um. Ah, não, vamos fazer um livro diferente, um livro que você conte histórias, tal. E aí eu fiz o livro Falado, que é um livro que não é um livro de fotografia no sentido que eu gostaria de fazer, assim, com fotos grandes, ele é muito bem impresso, porque ele é impresso na Ipsis, tudo, mas ele é um livro que o texto precede a foto, o texto está assim. Então, são histórias que eu conto, comentários de pessoas que eu fotografei, comentários de sessões fotográficas, histórias engraçadas a respeito das sessões, bastidores, fracassos, né? E assim eu estou com esses dois livros aí meio muito recentes, um em cima do outro. Conta uma história dessa do livro para a gente. Eu tenho uma história boa, que é a do Lenny Kravitz, que foi o fracasso, quando o fracasso me subiu a cabeça. Eu fui fotografá-lo, era uma coisa para uma revista chamada GQ, né, no Brasil. E ele chegou, e eu tinha preparado um fundo branco para fazer a foto, estava tudo certo. 3 câmeras, aquela coisa que você não pode errar, né? De jeito nenhum. 10 minutos? 10 minutos, exatamente. Eu só estou acostumado com isso. E aí ele chegou, ele olhou assim um fundo branco e falou, this is boring. Quer dizer, é chato, não quero fazer aí. Aí tinha um grafite horroroso lá que ele achou bonito. Falou, quero fazer aqui. Eu já tinha feito a luz, já estava tudo pronto, não sei o que. Eu fiquei muito, assim, muito chateado, tal. Enfim, aí não consegui. Aí eu fui fazer a foto, a máquina não funcionou, a câmera não funcionou, me deram uma outra câmera que não funcionou. Acabei fazendo com uma Leica na mão, sem flash, sem nada. E, enfim, o resultado é péssimo. Essa é uma história boa de contar. Que tem fracasso. Mas tem histórias que são... Por exemplo, nessa foto do Caetano, isso aqui, ó, exatamente isso. Ela é engraçada, porque o Caetano tem uma versão, eu tenho outra. Porque ele, recentemente, quando eu fiz 50 anos de carreira, ele deu um depoimento sobre essa sessão. Que ele disse que ele treinava isso pelo um filme do Walter Matthau, eu não me lembro exatamente qual que era, Sansão e Dalila, que ele treinava essa pose em casa sempre, não sei o quê. E eu tinha uma coisa já que eu achava, eu tinha um pôster no meu estúdio do William Klein, que é um grande fotógrafo, que era fotógrafo de moda e fotógrafo de reportagem, recentemente falecido, um americano que foi radicado em Paris. E eu tinha um pôster dele no meu estúdio com uma mulher com uma sobrancelha arqueada, assim, muito arqueada, e que eu achava lindíssimo, eu achava que isso conferia às fotos das mulheres que eu fotografava uma elegância, e eu comecei a imitar isso e fotografar as pessoas com a sobrancelha arqueada. Aí eu pedia para todo mundo, levanta a sobrancelha. Então, nesse momento... Todo mundo consegue, né? Não, ele... Tem gente que levanta, aí a perna vai junto. Exato. Ele tinha essa habilidade porque ele já treinava isso, ele já treinava na frente do espelho. Mas não foi voluntário da parte dele. Fui eu que pedi, porque eu já vinha com essa coisa na cabeça. E depois, volta um pouquinho, só para mostrar. Aí, eu tive 2 inundações no estúdio, perdi todos os meus
meus negativos contatos, enfim. E aí tem uns que estão, não sei por quais razões, alguns foram salvos. E esse estava intacto, só com as marcações minhas da época. E por que eu não escolhi outras, escolhi essa? É muito curioso isso, né? Qual é o... Eu acho que realmente essa foto era a mais forte de todas, ela era mais alinhada, tinha a geometria dela. O Valtinho um dia me falou que gostava muito dessa foto e que comparava aquela do Irving Penn com a do Picasso. Não sei se você lembra que você me falou isso, mas... Então, eu não vou matar a sua palestra. Vic Mature, é isso mesmo. É exatamente. Victor Mature em Seação da Ilha, isso mesmo. É isso aí. Sem dúvida, porque ela ficou cubista, né? Ele ficou uma coisa... Enfim, e essa talvez seja a minha foto mais icônica, assim, a foto mais conhecida minha, enfim. Bom, esse é o escritor Caio Fernando Abreu. Vou mostrar uns retratos um pouco, e vocês, se quiserem intervir, fiquem à vontade. A gente já está à vontade. Nós já estamos, aqui, né? Aí a Laerte, né? Maria Ribeiro, Sônia Braga. Isso é uma história boa. Esse é o poeta João Cabral de Melo Neto. O Festival de Literatura aqui, suponho que todo mundo o conheça. E eu fiz um livro em 1996, chamado Jardim da Luz, que eu queria fotografar. Eu peguei coisas do meu legado, mas pessoas que eu admirava, queria fotografar. E fiz um arranjo com uma produtora, e a Marli, que era a esposa dele, para que ele posasse para mim. Só que ele não sabia. Eu cheguei na Academia Brasileira de Letras e falei, vamos fazer aquela foto. Ele falou, não vou fotografar coisa nenhuma. Aí eu falei assim, mas essa está no livro também. E aí eu falei assim, mas eu vim de São Paulo exatamente para isso. Bom, enfim, a produtora conseguiu convencê-lo, não sei, falou com a mulher dele falou com ele, e ele posou. E aí a gente ficou, eu com medo dele e ele com medo de mim. E nós ficamos, eu tenho, assim, sei lá, acho que tem uns 4 rolos, volta um pouquinho. Tem uns 4 rolos de negativo assim, só que eu perdi os outros na inundação. Mas que não aconteceu nada. Eu não me mexi, ele não se mexeu. Você vê que a foto é a mesma. Parece que você reproduzisse essa foto 12 vezes, é a mesma coisa. Aí eu falei assim, eu vim de São Paulo até aqui, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu resolvi mudar de lente. Eu mudei de lente, me aproximei dele, e aí a foto seguinte, esse é o retrato, que eu gosto muito, acho um retrato muito forte. Aqui em Minas a gente E era uma luz de falaria janela. nu. E era uma janela mesmo lá da academia, assim, uma luz de janela. Não, acho que eu levei luz, tenho quase certeza disso. Bom, isso foi em 95, né? Faz tempo, mas eu acho que eu levei luz. Mas o que essa história e essa foto afirmam é falsas premissas que existem a respeito do retrato, né? Uma é essa premissa de você captar a alma da pessoa. Eu acho isso, primeiro, eu como fotógrafo não tenho essa pretensão, e eu acho que eu nem poderia, né? Eu acho que o retrato é um encontro que obedece à natureza dos encontros. Então é aquele momento que você está ali, é como nós aqui. Nós tínhamos alguns planos, algumas constantes, o resto é variável. Variável. O resto é no nosso encontro, no nosso evolver aqui, no nosso desenvolvimento. Né? E no retrato é a mesma coisa. Então, o grande retratista Richard Avedon, americano, aliás, está com 2 exposições agora em Nova York, fabulosas, dizia o seguinte: o retrato é a superfície. Se você raspar com uma raspadinha, você vai encontrar outra superfície. E é isso. Eu acho que cada retrato que você faz de alguém é aquele momento que você fotografou. Ele é o retrato daquele encontro. Isso sim, ele é o retrato do encontro em que houve aquela... Agora,
Essa ideia, e é muito difundida essa ideia de captação da alma, né? Ela é difundida entre críticos de fotografia, entre fotógrafos, entre apreciadores da fotografia, e eu acho isso uma balela, e não acho que o fotógrafo tenha essa, não poderia nem ter essa pretensão e nem essa capacidade. O Bob, que eu acho genial nesses, assim, é que é quase sempre um fundo liso, você e a pessoa. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu vou fotografar alguém que eu não tenho muita intimidade e tal, a gente sempre usa um subterfúgio, assim, uma mesa para o cara apoiar. Eu faço isso também. Às vezes, né, usa uma coisa, mas assim, na maioria desses que você mostra, é mais difícil ainda, né? Porque o que fazer com a mão, o que fazer com o pé, é uma dificuldade num fundo branco. Assim. Você vai exaurindo, né? Você vai exaurindo as possibilidades. Você vai para lá, vai para cá, muda para ali, muda para cá, faz isso, faz aquilo. O processo em si, em geral, é meio ridículo sempre. Eu acho que o processo de fotografar, ele é um pouco assim. Você está ali, se alguém me vir fotografando, fala assim, bom, que bobalhão esse cara, tal, não sei o quê. Porque ele tem um quê de ridículo mesmo, para você poder extrair alguma coisa. Eu acho que assim, o gesto, eu procuro sempre o gesto, porque é importante. Eu não sei se passou um quadro aí, a importância do gesto. Então, porque eu acho que um gesto ajuda muito, seja ele qual for, seja uma levantada de sobrancelha até uma mão, uma coisa assim, entendeu? Ô, Bob, uma pergunta. É mais espontâneo esse processo seu, ou você costuma conhecer pouco antes a pessoa? Não, é muito espontâneo. E eu promovo a espontaneidade, porque, de uma certa forma, qual é a premissa do estúdio? A premissa do estúdio é... Gente, qual é a premissa do estúdio? Controle absoluto. Né? Controle absoluto sobre tudo. Num retrato, isso é meio esquisito, né? Porque você, assim, o Irving Penn... assim, os grandes retratistas americanos, né? O Irving Penn e o Richard Avedon. O Irving Penn, ele era esse cara que construía, fazia as fotos dele, as pessoas quase como objetos, né? Ele ficava ali muitas horas, a pessoa na mesma posição, não sei o quê. Inclusive no laboratorista, depois ele marcava todas assim, as exposições na pele, né? Aqui mais de exposição, aqui menos. Já vi uns prova-contato dele com isso. E o Avedon também fazia isso. E ele desenhava a foto antes. Eu me aproximo mais do Avedon, que tinha um certo descontrole, promovia o descontrole, dentro de uma coisa super controlada, que é uma situação de estúdio. Então, assim, e não por método, mas por personalidade. A minha personalidade não é precisa. Eu não sou um cara preciso, é até engraçado eu ser fotógrafo, porque precisa de uma precisão, precisa de uma... Eu não tenho essa precisão. Arquitetura, né? Exatamente. Mas eu vou lá fazendo, vou me entendendo com a pessoa e vou tentando extrair dela alguma coisa que seja relevante imageticamente, né? Está tudo cortado a cabeça ali. Aí. E diz que não é preciso, né? O que passou aí, a malumada, né? Esse é o Charles Kozak, também num díptico, Krenak, Elis Regina numa... Isso é que eu digo que eu não sou vintage, eu sou 60 porque fotografei Elis Regina. Isso é um atestado de idade grande. Elza Soares. Pode ir passando aí. Se a Patti Smith. Quando tiver uma história em alguma, eu paro para a gente falar. Essa, por exemplo. Tem muita coisa assim que, assim, obviamente eu não encontrei o Joe na rua comendo um sanduíche. Estava marcado para fazer uma coisa que era uma coisa sobre comida, a comida que ele mais gostava, tal. E era um pernil que tinha lá no centro da cidade, do lado do Ponto Chique. Olha o preço, faz tempo isso. E aí eu fui encontrá-lo e ele mordeu lá o sanduíche, eu fiz a foto e tanto. E essa foto também tem essa, né? Você, quando fotografa pessoas muito conhecidas, as pessoas carregam as fotos, né? Quer dizer, essa foto vai se tornando mais, como diz a Fernanda, o tempo apura ela, né?
Ela fala um pouco do comportamento, do preço, da indumentária, do que era possível fazer, né? Isso olhado daqui a 100 anos, você vai ter muitos elementos aí para entender a nossa época, né? Ou essa época específica. E os personagens, eles vão carregando, para mim, no meu trabalho, vão também vão subindo o valor das minhas fotos, não o valor no sentido financeiro, o valor no sentido... vai lá. Weiwei, Ariano Suassuna, essa Rita... Qual que é? Hã? Zé Celso. Ah, põe. Ah, é ótimo. Não vê que isso é fruto de um trabalho. Não vê que isso é fruto de um trabalho coletivo. Eu sou absolutamente aberto para as coisas que vão aparecendo. Esse é um trabalho que eu fiz com o Zé Celso. Transhumana, pelo teatro, para poder fazer teatro. Não é Eles fácil. fizeram um vídeo depois. Envolve seu corpo inteiro, envolve sua vida, envolve a possibilidade de você viver todas as máscaras sociais. Eu me descobri. Eu sou dançarino, eu me descobri. Mas os papéis que as pessoas são obrigadas a representar em 4 paredes, dentro de uma casa, são ridículos. Eu não suporto ser paternalizado, nem materializado. Eu não quero viver de acordo com os meus costumes, nem com os maus costumes. Eu quero criar outras atitudes, nem de costumes. Eu te amo. Bob, eu gosto muito de você. É uma foda de step. Essa... Zé é maravilhoso. Ô, Bob, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando. Diga. Pode. Não, só o resultado dessa sessão. Um dos resultados. Aqui as histórias que as imagens não contam, né? Fala um pouquinho de o que te inspira. Eu tenho essa curiosidade, você como artista, fotógrafo, Olha, você busca essas inspirações? Eu acho que as ideias vêm em encontros fortuitos. Elas não são. Eu não tenho ideias muito elaboradas assim. Da minha observação, eu fiz um trabalho chamado Belvedere, que é só sobre as instâncias climáticas comecei com as instâncias climáticas de Minas, porque também tinha essa literalidade de evocações infantis, né? Meus pais me levavam muito para Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, Águas de Lindóia, em São Paulo. Sim. Eu não vinha a Poços de Caldas. E eu um dia, indo para o Festival de Tiradentes, parei no grande hotel de Caxambu, fiquei lá, fiquei olhando, tinha uma atmosfera um pouco assim, low cost. Aí eu falei assim, não, era exatamente isso que eu vivia, e eu achava lindo, maravilhoso. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um trabalho sobre isso. Olha. E na hora eu já saí com a minha câmera, já fui lá em vários lugares em Caxambu, e expandi isso para todos os lugares que eu ia no mundo. Quer dizer, eu não fiquei, né, quando eu digo que eu não fiquei na literalidade da minha evocação, eu não fotografei só os lugares que eu passei, né? Mas eu expandi aquilo para aquele sentimento, era um sentimento meio grande hotel. Ô, Bob, e quando a gente começa esses projetos, é incrível como é que eles começam a aparecer na nossa frente como fantasmas, assim, né? De repente, você está num lugar e aí tem lá que... Você, né, às vezes, se você não tivesse iniciado, ele teria passado desapercebido. Sem dúvida nenhuma. É como uma doença, né? Você tem um problema no joelho, aí você vê todo mundo que tem problema no joelho. Você conversa com todo mundo que tem problema no joelho. Então, e quando você tem uma ideia, aquilo fica meio uma ideia fixa, você começa a olhar para os lugares. Aí também amigos meus, que na época eu convivia muito, começavam a me mandar coisas. Isso aqui é espírito... Eu dei o nome do trabalho de Belvedere, né? E isso aqui é belvederístico, esse é o espírito Belvedere. Me mandavam fotos, me mandavam um monte de... E aí eu fui fazendo isso pelo mundo e fiz esse trabalho. Outras inspirações surgem assim. Às vezes, agora eu estou numa fase de reconectar meu trabalho
meu legado, né? Fazer coisas que esse próprio livro Desnorte, o livro Falado, são livros que pegaram as coisas que eu vinha fazendo, mas as ideias de fazer isso são outras ideias, são novos trabalhos sobre aqueles trabalhos que já existiam. E também tem muita coisa que é encomendada, né? Eu adoro trabalhar sob encomenda. Eu acho que me dá porque também tem um universo estreito de criação, mas que também você tem que solucionar. Eu acho que você deve desafio, viver, né? Você deve viver isso. Acho que o Walter deve viver isso como diretor de fotografia de novelas, de programas de televisão. Eu acho que tem esses espaços curtos também são muito criativos, são muito estreitos, mas são muito dão muita margem a você ter soluções criativas para isso. Então, assim, é um misto de observação do meu entorno, das observações do acaso, com algumas coisas que eu tenho que resolver, porque tem que resolver mesmo, entendeu? Essa é uma história boa. Isso aí eu tinha 25 anos. Esse é o Hélio Oiticica segurando um pedaço de asfalto arrancado da Avenida Presidente Vargas, na forma da ilha de Manhattan. Eu tinha 25, 24 anos, acho que foi em 78, 24. E a Vogue me chamou para fazer um trabalho com os objetos que as pessoas gostavam mais. E era um esquema muito amador meu, né? Eu não tinha assistente, não tinha nada. Eu mesmo ligava para as pessoas e ia tentando convencê-las a fazer as coisas e tudo. Eu sou fotógrafo de São Paulo, tenho essa incumbência de fotografar a pessoa com objeto que ela gosta. Mas aí o Hélio topou. Aí ele me recebeu num apartamentinho que ele tinha no Leblon, com um mezanino em cima. Acho que aí não dá para ver, a foto está muito claro aqui tudo, né? Mas assim, ele está embaixo do mezanino e esse era o objeto que ele gostava mais. Aí tem uma foto da Lina Bart, já passou aí a Lina, né? Passou na fala da Fernanda. A Lina segurando também essa foto da Lina também foi muito difundida, é muito difundida. Usam como uma foto oficial dela. Segurando um objeto que ela gostava mais, era um fiofózinho desse tamanho, e ela segurando esse objeto. E eu liguei para o Caetano também, na época, e o Caetano falou, eu prefiro sujeitos a objetos. Já fez um trocadilho muito bom, né? Prefiro sujeitos a objetos. Eu falei, então tá bom. E eu não conhecia ele ainda. Isso foi bem antes de eu conhecê-lo. E antes daquela foto e tudo mais. Vamos em frente? Meninas, se vocês já tiverem um microfone, gente, se vocês já quiserem interagir no Bob e e Márcio, se você não se importar, pode. Fiquem à vontade. Essa é uma história boa também. O Niemeyer, eu fui fotografar ele também para esse meu livro. Uma produtora fez toda a conexão com ele. E eu já era um fotógrafo assim, muito conhecido por fotografar modelos, mulheres, não sei o quê. Aí ele falou para mim assim, por que você está me fotografando? Por que você fotografa homem? Aí eu falei assim, bom, eu... No auge da Playboy, né? Estava no auge da revista Playboy bombando. Aí ele falou assim, ele nem me conhecia nada, falou assim, por que você está fotografando homem? Eu, se fosse você, só fotografava mulher. Aí eu falei, mas é exatamente isso que eu faço, Oscar. Só que eu abri uma exceção para você. E aí eu gosto muito dessa foto, ela aqui está dividida com o Herbert Viana, porque eu fiz eles separados e no meu livro eu coloquei eles juntos. E esse é o criador e a criatura, né? Ele criou Brasília e o outro é o fruto de Brasília. Por isso que eu quando eu botei a página dupla no livro, a primeira coisa que eu pensei foi numa coisa formal, né? Nessa conexão formal, dois homens fotografados mais ou menos no mesmo plano, com a careca, com essa coisa. Essa foi a conexão que eu fiz. Depois, com o tempo, eu estabeleci, quer dizer, eu olhei para isso e falei, bom, aqui tem outra conexão, que é essa, e tem várias conexões depois, enfim, como disse o Jonas aqui na fala da manhã, todas as fotografias são polissêmicas, né? Então tem todas muitos significados, né? Bob, eu queria fazer uma pergunta para você que
que é uma curiosidade que eu tenho, duas, na verdade, que até pensei em te perguntar isso hoje, em algum momento. Duas fotos icônicas suas, uma antiga e outra nova, né? Então, eu queria perguntar dessas duas fotos. Uma é uma foto do Lula com um charuto, que é uma foto que ficou muito, assim, já era muito famosa e ela foi muito usada durante as eleições, virou uma foto meio símbolo da... Isso é aquela história que eu falei, que o personagem carrega a foto, né? E a outra, que é uma foto recente sua, que também já é uma foto icônica, é a foto que foi a capa, que é um retrato do Bolsonaro, né? Então, você conseguiu fotografar no momento mais fechado, que ele já não estava recebendo ninguém, então eu queria entender, queria perguntar para você, assim, como que mudou nessas décadas, são fotos com décadas de diferença e figuras que são antagônicas, mas não são simétricas, né? Eu acho que é importante dizer que não existe simetria entre os dois, mas existe um antagonismo, e não como que foi o processo de cada um, isso você divide se você quiser, mas como que foi o processo para você, internamente, e o que mudou nessas conexões com essas figuras importantes tão grandes e tão importantes, o que mudou no seu processo de fotografar essas figuras? Bom, a foto do Lula ela é dos anos 70, então é nessa fase que eu tinha 20 e poucos anos, eu não sabia nem quem era o Lula. Ele era um líder operário que foi cooptado, quiseram cooptá-lo, né, para a revista, era uma revista chamada Senhor Vogue, que era uma revista de luxo, e perceberam nele ali alguma coisa que, né, foram, de uma certa forma, visionários, e queriam que eu fizesse uma foto dele com essa cara de revista Vogue e tal. E a gente levou um terno e uma gravata para ele, porque ele nem tinha. E teve um momento que ele estava de cueca, terno e gravata, e eu fiz a foto aqui em cima. Depois ele botou a calça. Mas essa que era a foto boa. Essa que era a foto. Mas essa nem me ocorreu de fazer. E aí foi assim, uma foto que ficou guardada ali, não sei o que. É isso que eu falei aqui, não sei se você já tinha chegado. Você está desde o começo aqui, não? E eu digo que os personagens carregam as fotos, né? E essa foto do Lula, então, ela veio carregada para isso. A foto do Bolsonaro, não sei se as pessoas aqui sabem, no ano passado, a Biló até me ajudou na foto do Paulo Guedes, e eu levei para a Folha uma ideia de fazer um retrato de uma democracia, né? Tem gente que acha que a gente não está, nem nunca, desde a ditadura, nunca mais retornou à democracia, mas, de alguma forma, nós vivemos uma democracia, né? Vivíamos, inclusive, no governo Bolsonaro. E aí eu levei a Folha, que também é uma ideia que eu tinha visto eu tinha lido a biografia do Avedon, e ele fez um trabalho assim para New Yorker, em 2000, um pouquinho antes dele morrer, que era também, ele percebeu essa coisa do que virou depois tudo isso, ele percebeu esses territórios muito separados, muito afirmados pelas pessoas que praticavam ideologias muito antagônicas, e resolveu fazer isso para New York. Até a publicação foi póstuma. Ele já tinha morrido, eles publicaram. E aí ele fotografou alguns ícones, tanto da extrema-direita, como da extrema-esquerda, como do centro, no cenário político americano. Eu olhei aquilo, vi aquelas fotos, falei, bom, esse é o momento de a gente fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil. Levei essa ideia para a Folha abraçou, a Thea, que foi quem fez toda a parte, a Thea Severino, que está aqui, que é diretora de arte, foi diretora de arte e editora da Folha durante muitos anos. Ela que fez toda a diagramação, e costuramos junto com a Renata, que também está aqui, a produção, e fomos atrás dos personagens todos, que a gente ia elegendo. Um pouco a Folha me dava, um pouco eu falava, um pouco elas falavam. Enfim, foi um conciliábulo
enfim, de opiniões. E quando chegou já no final do trabalho, véspera das eleições, a gente tinha todo mundo, inclusive o Lula. Eu tinha fotografado o Lula de novo para essa série. Então eu tinha assim todos os governadores de São Paulo, né, o jornal, todos os candidatos a governador, gente da cultura, gente de movimentos sindicais, gente de movimentos identitários, a esposa da Marielle, enfim, era um leque muito grande, foram 70 e poucas personagens. E faltou o Bolsonaro. E aí eu fotografei o Luciano Hang. Aí o Luciano Hang chegou para mim e falou: por que você não fotografa o Bolsonaro? Eu falei: bom, não tenho nem como. Eu já tinha tentado, porque eu também tinha fotografado aquele pessoal da Marcha para Jesus, né? E eu já tinha pedido para eles falaram: nós vamos conseguir, tal, o apóstolo, acho que é Evandro, acho. Nós vamos conseguir, tudo, não conseguiram. E aí eu falei: bom, fazer uma coisa dessa sem ter o Bolsonaro, eu acho um pouco estranho, né? Você está fazendo o leque político todo. E podia até soar partidário, assim, né? Exatamente. Eu queria ter essa coisa bem definida. E aí, não sei, eu sou de família judia, né? E o secretário dele, você vê como essa coisa da ancestralidade funciona. O secretário de comunicação dele, como é que é o nome dele? O Weingarten. O Weingarten também é. Aí o Luciano Hang me falou assim: fala com o Fábio Weingarten. Você liga para ele. Não sei, ele me deu o telefone, mandei uma mensagem e terminei a mensagem assim: Shabbat Shalom. Foi a chave. Aí ele me mandou, falou: não sei o quê, terminou o Shabbat Shalom. E ficamos nessa troca de Shabbat Shalom durante, sei lá, uma semana, 2, 3, 4, sei lá. Um dia, do nada, ele me fala: você quer fotografar o PR? Aí eu falei: agora. Aí o Bolsonaro estava indo para o SBT para dar uma entrevista para o Ratinho lá, e ele falou: vai para o SBT, monta teu estúdio lá, que a gente vai conseguir. Não, a gente não vai dizer para ele que é para a Folha. E foi isso. E ele ficou na minha frente, falaram para ele que eu era fotógrafo de mulher, da Playboy. Isso já me ajudou várias vezes em várias coisas. Não, isso. Eu já ia perguntar. Eu fiz um trabalho sobre apreensões policiais nos anos, em 2007, por aí, um trabalho grande meu, que eu só consegui entrar no fórum e coisa com a polícia por causa dessa minha fama de fotógrafo de mulher. E aí falaram isso para ele ficou lá fazendo. Ele ficou muito mais disponível para mim do que eu podia imaginar. E foi legal, assim, desse ponto de vista de eu ser um testemunha da história, de estar lá, todo mundo sabe. Eles sabiam a minha posição, inclusive, né? O próprio Fábio sabia. E topou fazer, inclusive porque queriam que ele estivesse nessa coisa que era o retrato de uma democracia, entendeu? Porque ele era taxado de não democrata, com razão e tudo mais. Mas ele queria estar ali. E durante esse processo de fotografá-lo, hora nenhuma você e ele, você com hora nenhuma houve esse assunto de partido, de não sei o quê, não sei o quê. Ele nem sabia muito quem eu era, não. Ele não sabia. Entendi. Todo mundo do entorno sabia, ele não sabia. Eles só falaram para ele assim: você é fotógrafo da Playboy. Ele falou: vai fotografar pelado? Aí eu falei: não. Enfim. Esse é o trabalho das apreensões. Mostra o carrinho. Então, esse é um trabalho que eu fiz em 2007, que eu olhei também como é que surgiu essa ideia. Eu vi o jornal e tinha uma foto desse tamanho assim da apreensão de uma coisa do Abadia, aquele traficante colombiano. Eu olhei para aquilo e falei: bom, isso é uma instalação completa de arte contemporânea. Tem todos os Brasis aqui e uma coisa estética interessante. Eu falei: eu quero fazer um trabalho sobre isso, mas não da forma que aparece no jornal. Eu queria que tivesse a potência de uma coisa muito... que os objetos mostrassem também a sua
a sua violência intrínseca, né? Então, que as fotos tivessem muita definição, muita qualidade e fossem muito grandes. E aí eu viajei pelo Brasil, fui para vários lugares e fui entrando nos fóruns, negociando com polícia, negociando com IBAMA, negociando com Receita Federal, com um monte de coisas, e só trabalhei com objetos apreendidos de crimes. Eu não peguei nada que não fosse criminoso, né? Muitas coisas eu arrumei, né? Não é exatamente como uma apreensão feita na hora, né? Porque é um trabalho de outra natureza, né? Não é um trabalho jornalístico. Então eu podia mexer na cena, né? Eu tinha esse salvo-conduto para mexer na cena. Enfim, é isso. Está no fim já? Está quase. Tem mais alguma pergunta, gente? Aqui em cima, desculpa. Milena. Se puder ficar em pé, porque está difícil para a gente ver daqui, ó. Tá jóia. Está com o neném? Não, então tudo bem. Pode ficar sentado se está com o neném. Talvez ela prefira que eu fique em pé. Acho. Bob, então, primeiramente, muito obrigada, né, pela sua contribuição, a sua fala, assim, com nós, pessoas que gostamos de arte de maneira em geral. E a minha pergunta, na verdade, não é uma pergunta, eu acho que ela é um devaneio, assim, que eu faço um pouco. Eu sou professora universitária, então eu trabalho bastante com arte na área de design. E me ocorreu uma vez um comentário de um aluno numa aula, que me faz pensar muito a respeito de autoria, por exemplo. Eu estava falando sobre arte contemporânea ali com o Marcel Duchamp, estava mostrando algumas coisas de Duchamp, e o aluno fotógrafo, na época, acho que começando com fotografia, ele questionou e disse assim, mas isso não é arte, porque ele pega objetos aleatórios, fotografa e assina, com pseudônimo muitas vezes, né, e diz, isso é meu. E aí eu lembro que eu comentei com ele assim, eu disse, tá, mas você quanto fotógrafo, o que é seu? Né? Porque a máquina, calma um pouquinho, filha, a máquina você não fez, né? Você comprou, você ganhou, você adquiriu. O que você fotografa também não é seu, né? Obrigada. Porque a pessoa não é sua, enfim, a natureza não é sua, o objeto não é seu. Você enquadrou uma situação, né? Você colocou ali um olhar que você escolheu ser digno de ser fotografado naquele momento, e eu perguntei o que é seu, né? O que é seu ali que faz com que você assine uma obra como fotógrafo? E aí eu lembro que isso deu uma mexida, e eu levo esse questionamento desde então, para quando eu estou falando um pouco sobre arte contemporânea, sobre a autoria da fotografia. E acho que hoje tem uma profusão de uma fotografia muito mais, né? Porque muito mais acessível fotografar atualmente, e se discute, então, o que é do autor, como que se assina, direito autoral. Então, minha pergunta, eu acho que para o Bob seria um pouco disso. O que você acha que é seu sempre, que talvez se repita quando você fotografa ou as mulheres, ou os políticos, ou os objetos? O que você reconhece como seu? Eu acho que teve uma conversa aqui hoje na palestra da Biló e da Juliana e do Jonas sobre essa questão de verdade, né? O que é verdade? Nunca é verdade. Quer dizer, a fotografia, o próprio Avedon falava isso, né? Fotografia sempre acurada, né? Em inglês seria, fotografia é sempre precisa, nunca é a verdade. Eu acho que a intenção eu acho que o Duchamp é um grande artista. O Andy Warhol também, que fez coisas que ele aprendeu, a sopa Campbell's, enfim, coisas que ele aprendeu, inventou que aquilo era arte e passou a ser, também é um grande artista, um revolucionário, os dois são revolucionários. E mudaram muito o conceito de arte, né? A arte conceitual nasceu desses atos heróicos e visionários desses grandes artistas, entendeu? Então, eu não me preocupo com isso, não. Não é uma coisa que entra na minha... se isso é meu, não é meu. É meu. Foi feito por mim, olhado por mim, mirado por mim, né? Esse trabalho do Belvedere, por exemplo, ele tem... Eu fui lá e estou fotografando coisas que existem. Mas eu olhei para aquilo. Eu recortei. Quando você põe uma câmera no rosto, você está fazendo uma escolha. É uma escolha muito pessoal, muito particular. Então, assim, eu escolhi fotografar isso aqui e não isso aqui. Então, já não é mais a realidade, porque a realidade é isso aqui tudo. Né? Se eu aqui, nesse dia, fotografar só aquelas coisas, eu escolhi fazer aquilo. Então, isso é meu, é da minha autoria, do meu olhar.
e não corresponde a nenhum tipo de ética da verdade, entendeu? Não sei se eu respondi. Respondi? O que é da minha essência é o que eu fotografo e transformo em fotografia. É o que eu olho e transformo em fotografia, em imagem. Isso é da minha essência. A não ser que seja uma coisa muito, uma encomenda muito específica, em que não tenha nada a ver comigo, que eu estou fazendo por razões comerciais ou de outra ordem. Na maioria das vezes, o que é meu, o que sai com o meu nome, é meu de intenção minha, de eu ter escolhido, e me representa. Não sei se você está aqui desde o começo, eu digo isso no começo, que eu transito por várias disciplinas da fotografia e me sinto muito confortável em transitar por elas, sair de uma coisa para outra, e todas elas me representam. Eu não poderia ser um fotógrafo se eu não fosse todos os outros que eu sou. Ô, Bob, isso é uma coisa que eu acho que talvez você seja eu não sei, talvez o único assim que a gente tenha que transita por essas vertentes todas e sendo respeitado por cada um, né? Eu falo sempre assim que o fotógrafo, existem dores de cotovelos mútuas assim. O fotógrafo comercial, né? A gente tem uma dor de cotovelo que a gente não é considerado um artista, né? E o fotógrafo artista tem uma dor de cotovelo que ele não ganha o dinheiro que o fotógrafo comercial ganha, né? Principalmente no Brasil, né? Você faz uma foto para um shopping, uma campanha de um shopping lá primavera-verão, você ganha mais dinheiro que o cara que projetou aquilo, fez um projeto, foi lá para o Jequitinhonha, ficou, né? Então é uma dor de cotovelo mútua. E você conseguiu ser respeitado por essas vertentes assim, né? Pelos artistas de cada uma delas, né? O que que talvez eu não conheço outro que tenha. Eu fiquei pensando quando ela perguntou que eu acho que o seu olhar é o desnorte, é justamente a sua multiplicidade. Exatamente, né? Eu acho que você tem toda a razão. É esse desnorteio de olhar para muitas coisas, ao mesmo tempo tem muitos interesses, e eu não sou obsessivo. Eu sou obsessivo com as coisas que eu vejo, mas eu não sou obsessivo com assuntos. Então, eu posso me interessar por assuntos muito diversos e até antagônicos. Quando eu fiz essa exposição das apreensões, um sujeito foi me entrevistar lá no âmbito da exposição e perguntou assim: "Pô, mas você não é fotógrafo das mulheres lindas? Por que você está fotografando essas apreensões policiais?" Eu falei: "Porque eu sou um cidadão e quero fazer, e acho importante fazer. E eu tenho os meios, a possibilidade, e provavelmente as pessoas vão olhar meu trabalho, tenho penetração, né?" Eu imagino assim a vida inteira que você passou por esses comentários assim, né, as machistas, do imaginário masculino assim, né, de ser um fotógrafo de mulher pelada, né, assim, de ser, né, de uma revista. Eu imagino que a vida inteira você deve ter abriu portas e ao mesmo tempo as encheu o saco. Por exemplo, hoje em dia, eu olhando para essas publicações, você não quer botar a coisa da Maitê aí? Eu acho que essas questões de objetificação da mulher e tudo mais, eu estou totalmente aderido a isso. Eu acho que a revista Playboy era uma revista machista de fato. Porém, inclusive em todos os outros assuntos que não eram os assuntos das minhas fotos, né? Tinha piadinhas de duplo sentido, a gata peluda, não sei da onde, não sei o quê. Então a revista ela era bem, só que não havia essa percepção. Primeiro, né? Ninguém percebia muito isso. Segundo, as coisas que eu fazia, por exemplo, esse para mim foi um marco divisor tanto na minha carreira como na carreira segundo a Maitê, na carreira dela também, que foi esse trabalho que a gente fez na Sicília, que a gente fez com ares de neorrealismo italiano, que era uma corrente do cinema italiano dos anos 50, tal, e que incluía pessoas locais. Enfim, tinha uma certa... Eu fiz um pouco fotojornalisticamente isso aí. Então, eu ia passando nos lugares, ia vendo por exemplo, onde estão esses velhinhos aí. Eu via eles jogando carta, eu falei, vamos fazer aí. E era uma produção meio... Não sei se alguém viu O Incrível Exército Brancaleone. O Walter, provavelmente, sim. Mas
A gente ia... Esse filme ele vai arrecadando gente para lutar no movimento das cruzadas, anticruzadas. E é um filme cômico. E o nosso exército era um pouco brancaleônico, assim, porque não tinha organização nenhuma, a gente ia pegando as pessoas, não tinha produção, não tinha nada. E a gente ia chegando nos lugares fazendo. E eu fiquei recentemente, essa foto da direita aí, que hoje seria proibidíssima, inclusive, porque tem criança no meio, né? Eu queria ir atrás dessa experiência. Como foi essa experiência para essas crianças? Uma experiência indelével, provavelmente, né? De ter visto essa mulher que apareceu na rua. A gente apareceu numa rua lá, ela tirou a roupa, entrou no lugar, e a gente chamou essas pessoas para sentarem na escada. Então, esses trabalhos, eles tinham uma coisa que também eles não se dobravam a essa coisa machista. Quer dizer, quem impunha isso era principalmente ela, né? Que tinha o poder de dizer, eu quero essa foto, não quero, eu quero isso, eu quero, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu tive que convencê-la a fazer de uma certa forma, ela se convenceu e convenceu todo mundo a fazer. Então, eu fiz uma aliança com ela. E, a partir desse trabalho aí, eu fiz muitos trabalhos que se tornaram icônicos, porque tinham essa característica do poder estar na mão da mulher, de ela poder... Ela ganhava muito dinheiro com isso, ela dizia quais as fotos que iam entrar, ela dizia até onde podia ir a nudez dela, ela dizia digamos assim, como aparecer nas propagandas da revista, tudo mais. Então, assim, eu não me sinto... Quer dizer, obviamente tem todo mundo... eu sou invejado por isso, eu não gosto da ideia de ser invejado. Eu nunca procurei isso, nunca quis ser invejado por isso, entendeu? Até às vezes me envergonha um pouco, porque fica meio... Principalmente nos dias de hoje, né? Mas, enfim, essa é uma... Boa, mas a partir desse aí você imprimiu assim, uma estética na revista que nem é muito o que o cara que compra Playboy e quer ver mulher pelada, eu acho que ele nem devia gostar muito, pô, né? Porque não, eu era execrado. Ele devia odiar o Bob, ele queria o cara lá, o Duran, que botava... Eu era execrado pelo leitor da Playboy. Eles falaram, tira esse Bob daí. O masturbador de plantão me odiava. Masturbador de plantão, é. Me odiava, porque eu botava essas pessoas, enfim, botava gente no meio sempre, tinha uma coisa... Então... Para ele. Tem problema não, querido. Eu lembro muito do ensaio com a Alessandra Negrini, porque eu adorava. Eu sempre fui noveleiro de criança, com minha mãe, assim. E quando apareceu essa revista, eu já estava lá com quase uns 20 anos, talvez, né? E reconfigurou a imagem da atriz para mim, completamente, aquele ensaio, no Rio de Janeiro. Então, aquele ensaio... Ele ainda... eu acho que eu não tenho ele aí, não tenho, né? Nós tiramos ontem. Que ia ficar muito grande, enfim. Justo esse que você falou, enfim, é uma pena. Mas a Alessandra, eu sempre fazia uma reunião antes de começar o trabalho, e ela falou assim, para a revista Playboy, eu quero ser uma prostituta, que é uma personagem boa para essa revista. Eu falei, pô, maravilhoso, é o que... Aí a gente criou todo aquele clima. Realmente, esse trabalho ele é até hoje. Quer dizer, ele é de 2000. 23 anos depois, tanto esse quanto o da Maitê, são os dois maiores trabalhos que eu fiz para eles. E tem essa característica, a gente foi para o Bafom mesmo, na Lapa, e também nesse jeito que eu fotografo, que é meio improvisado. Estava passando um Fusca, a gente parou o Fusca, meu assistente foi dirigir o Fusca, aí tem uma foto dele olhando para ela, aí tem uma hora que eu entrei dentro de um carro também, e não tinha um planejamento, porque a Playboy ela tinha uma cartilha, né, que dava para os fotógrafos, assim, nós temos que ter tantas fotos de frente, tantas fotos de costas, tantas fotos disso, daquilo. E eu, a partir desse trabalho da Maitê, eu nunca mais cumpri nenhuma cartilha. Eu fazia o que eu queria, entregava pronto, paginado, foto atrás de foto, e junto sempre fazendo uma aliança com a atriz, né? E assim foi que eu me salvei um pouco. Mais um desnorte, né? Mais um desnorte.
Bom, tá na hora, não tá, Gi? Ô, Infelizmente, gente. né? Tá bom, querida. Primeiro, agradecer, né, Márcio, querido, né, por estar aqui, adorei. né, conosco. E, Bob, pela troca, que seu olhar aí, as suas palavras, as suas imagens para além da palavra, e continuem nos inspirando, né, trazendo esse poder da fotografia. Para quem Você achou também, que uma né? hora era muito, hein? A gente avisou, né? Eu vi Não, tô cheio de a lista de perguntinha, não perguntas fiz dela nenhuma. ali parou na primeira. Pois é, eu agradeço a vocês, né, ao Márcio, muito por ter vindo aí para só bater essa bola comigo aí, achei muito bacana. Adorei. A gente já tem essa amizade antiga aí, e te agradeço também de fazer essa mediação, a Gisele pelo convite, e estamos aí, sigo enganando um monte de gente ainda por aí. O mestre. O mestre. Gente, eu quero agradecer muito, é uma emoção, foi uma emoção ouvir você, tê-lo aqui no nosso palco do Flippost 2023, com certeza uma edição histórica em vários aspectos, né, e uma delas por ter vocês aqui também conosco. Quero agradecer ao público, os livros estão sendo vendidos aqui pela Renata, tá, e o nosso querido Bob vai autografar ali naquela mesinha, vai assinar para quem tiver interesse, quem quiser fotografar junto com ele, né, a gente tem que aproveitar, né? Porque um homem desse, a gente tem que tirar foto ao lado. E daqui a pouquinho, então, nós teremos Eric Nepomuceno, todos convidados também a estarem aqui conosco. E logo mais, às 19h, querido Walter Carvalho, o nosso patrono, que também ocupará esse palco aqui, nos dando a honra. Mais uma vez, muito obrigada, Bob. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo.